Olá, meu nome é Paulo Jobim, eu sou secretário de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Fui nomeado recentemente pelo prefeito Crivella por indicação do Partido Progressista na pessoa do nosso presidente Francisco Dornelles. Gostaria inicialmente de compartilhar com vocês algumas coisas que tenho conversado frequentemente com o prefeito. Primeiro, o turismo como grande riqueza potencial dessa cidade. Ao contrário do estado, que tem a indústria do petróleo, a agricultura, o Rio de Janeiro tem fundamentalmente o turismo como grande riqueza potencial. É uma dádiva que Deus nos deu. Isto é a primeira consideração, que nós temos absoluta crença nela. A segunda é que, a despeito do Rio ter esse potencial, o nosso desempenho ao longo dos últimos anos tem deixado a desejar. Nós continuamos com um patamar de cerca de 1.300.000 turistas ano, turistas estrangeiros, o que é pouco se comparado a outras metrópoles e outras atrações no mundo inteiro. Precisamos reverter essa situação. Agora, o que se aponta sempre é que o turismo nosso não está crescendo por problemas de mobilidade e segurança. É verdade, são problemas sérios. Nós temos a questão dos voos, onde nós perdemos a condição de ser um hub, de um ponto de convergência de voos, e consequentemente o voo para o Rio de Janeiro é um voo hoje que passa em outros estados. É uma questão difícil para o turismo, e também a questão de segurança, que a despeito de uma melhoria nos índices de criminalidade ocorridos na área do turismo, ainda tem que ser permanentemente aperfeiçoada. Porém, temos uma boa notícia nesse contexto. A Prefeitura está lançando uma parceria público-privada de uma chamada Smart City. O que seria isso? É exatamente permitir que você substitua mais de 450.000 postos de iluminação por lâmpadas LED e tenha mais de 1.000 áreas de filmagem, reconhecimento facial e Wi-Fi de alta qualidade, de alta velocidade. Isso significa redução da violência, redução da criminalidade e colocar o Rio no patamar de uma grande cidade moderna. A Prefeitura está apostando, está fazendo, já colocou esse edital, então é uma coisa impressionantemente importante sob o ponto de vista do futuro dessa cidade. A outra questão, que nós temos uma esperança, uma expectativa muito grande, é a questão do Congresso Nacional votar o chamado Marco Regulatório do Jogo. Ou seja, na realidade, o Rio de Janeiro, nos países do G20, apenas 3 países não têm o jogo permitido. O Brasil e outros 2 muçulmanos. Quer dizer, a rigor, que há um impedimento religioso sério. Então, a rigor, o Rio de Janeiro precisa ver aprovado no Congresso Nacional a liberação do jogo dentro dos limites que os congressistas acharem importantes, para que o Rio defina a sua vocação, faça que o jogo aconteça nos limites legais e possa fazer a arrecadação dos recursos e, com isso, impulsionar a indústria de negócios, impulsionar os empreendimentos, os divertimentos. Como no resto do mundo, o jogo tem sido altamente catalisador sob o ponto de vista do turismo. É a hora de apostarmos nisso também. A outra coisa são iniciativas do próprio prefeito que precisam ser conhecidas e precisam ser levadas à frente. O prefeito está trabalhando na atração de parques temáticos. Esses parques que são visitados pelo mundo inteiro, nós temos exemplos lá dos parques de Orlando e outros locais, atrair para o Brasil esses parques temáticos e, particularmente no caso, para o Rio de Janeiro, permitindo com isso que haja um crescimento extraordinário do turismo. Outro fato que deve ser anunciado, e já está sendo anunciado, é que o Rio de Janeiro terá uma roda gigante no Porto até o final deste ano, permitindo, a exemplo de Londres, que tem a London Eye, nós tenhamos aqui no Rio de Janeiro a Rio Eye. Ou seja, precisamos ver essa imensa e maravilhosa
capacidade do rio numa roda gigante. Imagine o impacto que isso vai ter sobre a frequência no porto, sobre a revitalização de negócios e outras coisas mais. O prefeito também está se empenhando muito no sentido de trazer para o Rio de Janeiro as provas automobilísticas que são muito atrativas sob o ponto de vista da visibilidade externa. Então, eu diria a vocês que as coisas estão começando a acontecer, mas tem ainda uma ótima notícia concreta que precisa ser conhecida pelos cariocas. A Unesco acaba de eleger o Rio de Janeiro como primeira cidade Patrimônio Mundial da Humanidade. Ou seja, o Rio de Janeiro vai receber o ano que vem a visita de especialistas, de arquitetos, de artistas do mundo inteiro para conhecer as nossas belezas arquitetônicas e a genialidade dessas pessoas que ajudaram a construir essa cidade. O desafio está posto, é hora de virar o jogo, ou seja, devolver a você, carioca, o orgulho de viver nessa cidade, de receber o turista de braços abertos, bem no jeitinho carioca de ser. Ou seja, é por aí nós temos que lutar e reverter. Este quadro não pode continuar. E isso nós estamos empenhados na prefeitura, todas as equipes, no sentido de trabalhar nessa reversão de expectativa. Agora, a notícia interessante também. A criação, o prefeito está prestes a assinar um decreto de criação do Conselho Municipal do Turismo, que vai permitir reunir todos os principais atores envolvidos no turismo, seja do governo, seja na iniciativa privada, para se debruçar sobre soluções de problemas e olhar a médio e a longo prazo o cenário que deve ser ideal para o turismo do Rio de Janeiro. Ou seja, criar políticas públicas, que é o que precisamos. Pessoal, vamos em frente, junte-se a nós.